Speak No Evil ou Não Fale o Mal é mais um remake americano de um filme não americano, no caso de um filme europeu dinamarquês, aqui como é o caso, que tem acontecido cada vez com mais frequência e com espaçamento menor, né? Aqui o filme original é de 2022, não sei se vocês assistiram ou não, mas foi um filme que ficou bem popular nessa bolha de terror quando saiu, um filme que é muito queridinho por muita gente. Tem muita gente que não gosta, como é o meu caso. Não gosto do filme original, acho que é um filme que se pega muito nessa perspectiva da estranheza, do afastamento, que é algo que era para ser diferente, mas está cada vez mais batido nesse cinema europeu, nesse cinema de festival. Essa busca por situações estranhas e desconfortáveis e no final a busca por um choque visual e coisa do tipo. Mas que aqui a comparação ela é muito interessante, porque a gente diz muito, né, aquele termo remake americano, porque americano não gosta de ler legenda, quando na verdade mais do que a questão da legenda é muito uma questão de estética, né? Geralmente esses remakes, por mais que eles sigam a história muito parecida do original, eles tragam uma estética hollywoodiana, uma encenação, atuações que vão muito mais pela linha do que a gente está acostumado no cinema hollywoodiano. Até porque nesse caso aqui, o filme original, ele é grande parte dele falado em inglês, né? Porque no original aqui a gente não tem essa barreira linguística, né? Porque aqui é um casal americano e um casal inglês, né? Um casal britânico que vão conversar normalmente em inglês o tempo inteiro, obviamente, mas no original a gente tem um casal que é dinamarquês, que são os dois personagens principais, e o outro casal que vai ceder a casa, que vai convidar, é um casal holandês. Então se cria essa barreira linguística em que eles têm que falar em inglês, que é a única forma de comunicação, ao mesmo tempo que entre eles conseguem, quando eles querem falar alguma coisa que o outro casal não pode escutar, eles falam na língua deles. Um casal em dinamarquês, o outro em holandês. Aqui não tem essa questão linguística, né? Então é talvez uma primeira diferençazinha entre os dois filmes. Então, mas só pra dizer que não faria tanto sentido dizer que esse daqui é só um remake para americano que não gosta de ler legenda, por mais que a questão da legenda não seja exata, é uma questão importante, a gente sabe mercadologicamente nos Estados Unidos, mas não é o mais importante ou é tão importante quanto a questão estética. Só que nesse caso, o original é muito falado em inglês, então passa longe de ser uma questão apenas de legenda ou de língua. E é muito interessante aqui que a gente tem no James Watkins, um diretor britânico, que quando ele vai para esse terror mais direto, ele até tem algumas escolhas interessantes. Ele aqui é o diretor, mas também ele é o roteirista. Então me soa muito como um projeto que ele quis fazer, né? Não é só um projeto de estúdio, digamos assim, né? Então ele quer fazer esse remake tão próximo do anterior, com 2 anos apenas de diferença. É interessante aqui nesse caso porque é um filme que parece que ele tá conversando com o original. Eu acho esse remake, assim, vai dividir bastante, né? E depende muito de quanto você gosta ou não do original também. Porque esse, em algum sentido, ele vai muito mais pela linha de um terror, um thriller um pouco mais genérico, americano e coisa do tipo. Se você é muito fã do original, você vai ter uma perspectiva diferente. Eu não gosto do original, então eu acabo gostando mais das escolhas feitas aqui nesse filme. Mas tem uma coisa muito interessante na comparação entre os dois, até como eles vão buscar mensagens diferentes a partir de propostas de encenação diferentes. Então esse filme aqui, ele vai começar e durante grande parte dele, ele vai parecer quase essa ideia do remake e replicação, né? Então como ele é fotografado, primeiro na Itália, com aquela luz sobre Toscana, aí posteriormente quando eles vão para aquela região que aqui no caso é na Inglaterra, mas lá no outro filme era na Holanda, mas uma região muito mais afastada, então que é filmado com essa luz muito mais branca, com esses personagens que parecem um tanto mais afastado, não tão mais afastado aqui quanto lá, e o texto é muito parecido, né? A gente tem frases exatamente iguais durante grande parte do filme, então parece, durante grande parte do filme, eu olhava e falava, lá vamos nós com mais uma replicação, apenas mais um remake que replica o original, só para levar essa história para os Estados Unidos, como se o pensamento tivesse apenas na história e não necessariamente em todo o restante que envolve o cinema, né? Não na imagem, não em todo esse trabalho com a linguagem audiovisual.
E aí a gente vai tendo algumas viradas pelo caminho, então parece que ele vai dando pistas de que ele vai por um caminho diferente, né? Então eventos vão acontecer de forma igual, só que com personagens diferentes tendo aquele tipo de descoberta. Isso faz toda a diferença para todo o restante, né? E aos poucos o filme começa a se modificar, até que a gente vai ter uma sequência final aqui que eu vejo quase como uma ironia, né? Não é uma ironia porque não é uma sátira, o filme não tá querendo dar risada, mas parece que em algum sentido ele tá até ironizando aquele afastamento, aquela aceitação do original, né? A aceitação do casal no original. O que me incomoda muito no original, não só isso, mas o que me incomoda muito no final do original é justamente essa ideia de que os personagens, eles têm que tomar aquelas decisões, eles têm que ser apáticos só para reforçar um ponto ao final, né? Para reforçar aquele ponto em relação à família, em relação a eles agindo como pais, eles agindo entre eles mesmos, eles frente àquele perigo e coisa do tipo, e os personagens eles se transformam nessas figuras sem personalidade em certo momento, né? Como se eles entrassem no estado catatônico. Aqui ele vai muito mais para a busca de um discurso que conversa muito mais com o cinema hollywoodiano. E isso transforma o filme inteiro, né? O que pode, como eu disse, incomodar muita gente. Então aqui a gente vai muito mais para um thriller naquele sentido meio de invasão domiciliar ou coisa do tipo. E dos personagens, ao invés de entrar no estado catatônico, tem até um momento que parece que ele brinca com o original, quando a esposa dá um tapa na cara do marido e fala: vamos acordar, vamos fazer alguma coisa, que é justamente o que a gente tem vontade de fazer no original com os personagens, né, com os pais ali. Então aqui, ao invés dele ir por essa busca do choque apenas e do discurso, ele ainda vai trabalhar uma ideia de discurso. Então um filme que ele vai estar falando sobre família nesses moldes hollywoodianos, e tudo isso vai gerar uma reflexão final ou uma mensagem final que vai muito nessa linha do que os americanos acreditam e tudo mais. Mas aqui é um filme que, apesar dele ser meio genérico, ele consegue me provocar muito mais sentimentos a partir de que ele se modifica completamente do original e vai muito mais por essa busca de um thriller, algo que vai trazer um ímpeto, né, na gente, então esses personagens lutando pela sobrevivência deles, o que não existe no primeiro. E aqui o James Watkins, nesse sentido, ele consegue encenar bem tudo aquilo que envolve aquela casa, né, então como os personagens vão agir, as opções que eles têm, as decisões rápidas que eles precisam tomar, enquanto isso os monstros estão tentando entrar, né, os monstros como esses personagens que estão fora da casa. E aqui o James McAvoy, acho que de todo o elenco eu gosto da Mackenzie Davis, eu acho que ela vai muito melhor do que a personagem que ela interpretaria, né, a personagem do original, mas eu gosto também do McAvoy porque ele é o personagem de destaque, assim como o personagem que ele interpreta era o personagem de destaque no filme dinamarquês. E ele fica num lugar muito difícil aqui, que é um lugar daquele personagem que já era muito mais chamativo, muito mais expansivo frente ao resto que era meio morto, digamos assim, né, as pessoas que parecia que não tinha tantas emoções, né, que ficavam só reagindo. Então ele já tá nesse lugar e ele vai levar o personagem para um caminho que quase cai, em algum sentido até vai mais para um personagem caricatural, mas acho que nada disso diminui todo o ímpeto, né, todo esse lado desse vilão aqui, esse vilão que grita, esse vilão que cresce. Eu acho que combina muito com a proposta desse filme, sobretudo com o trecho final. Então, de forma geral, não falho mal um grande filme, longe disso. Eu acho um filme regular, assim, um filme razoável, com algumas questões interessantes, mas eu sinto muito mais coisas nesse filme do que no original. É um dos poucos casos em que eu acho que o remake hollywoodiano acaba conseguindo ter ideias diferentes e ideias que contrastam com o original, e eu acabo ficando com o remake, né? Então, acho que são dois filmes para se colocar em contraste. Primeiro, em como esse tá conversando com aquele, tá tendo consciência daquele filme e tá, em algum sentido, começando a se modificar até chegar ao ponto de quase ironizar aquele filme, e ao mesmo tempo a gente vê como a construção ao final faz completa diferença para os dois filmes, não só em eventos, não só no que acontece, mas a mensagem que cada um dos dois filmes busca a partir disso, e como isso conversa com cada uma das sociedades, né? Aquele filme, como ele conversa com a proposta dinamarquesa, esse daqui como ele conversa com as temáticas que a gente está acostumado no cinema hollywoodiano. De forma geral, eu vou dizer que é uma surpresa, porque eu
acreditava que esse seria mais um daqueles péssimos remakes que não teria por que fazer, né, que a gente disse para americanos que não quer ler legenda. Acho que acaba sendo um filme bem mais interessante que isso, longe de ser um grande filme, mas ainda assim um filme bem regular, bem interessante para quem gosta do gênero. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, e também eu deixo aqui no comentário fixado o meu curso, que já tem 24 aulas disponíveis, a 25ª sai agora em setembro, e também já tem uma aula gratuita. Clicando no link você pode assistir ela de graça. Se você gostar, considere-se fazer parte, considere-se assinar. Por hoje é isso e corta.